Quando você olha para os homens mais ricos da atualidade, você deve imaginar os grandes bilionários da tecnologia, como Jeff Bezos e Bill Gates. Mas na verdade existiu um homem que construiu um império trilionário e que já morreu há quase um século atrás. No vídeo de hoje, vamos ver um império de negócios tão vasto que mesmo depois de um século de progresso tecnológico, nenhum homem conseguiu ultrapassar o seu fundador. Essa é a história da Standard Oil. As origens do maior monopólio petrolífero da história são realmente bastante humildes. Tudo começa em 1839 com o nascimento de John Rockefeller em Nova York. Ele era o filho mais velho de um comerciante viajante que se identificou como um médico botânico, mas na realidade o que ele vendia era o que as pessoas iriam conhecer como medicina homeopática a partir do século XIX. Ele passava semanas longe de casa e na verdade tinha vários filhos com outra mulher. Certa vez ele decidiu levar a segunda mulher para morar junto de sua esposa para que todos pudessem conviver juntos. Nessa casa muito confusa, John iria crescer aprendendo a negociar, persuadir as pessoas e conseguir tirar o máximo de proveito de cada centavo que ele ganhava. Sua família raramente ficava em um lugar por muito tempo e John viveria como nômade, e esse seria seu estilo de vida desde os 3 anos de idade. Para ajudar sua mãe, John ganhava todo o dinheiro que podia criando perus ou fazendo trabalho para os vizinhos. Sua inteligência foi bem utilizada quando a família se mudou para Cleveland, em Ohio, em 1854, onde ele teve a chance de frequentar uma escola adequada. Mas menos de um ano depois, John desistiu para trabalhar como contador em um escritório local. Ele ganhava 50 centavos de dólar, o que obviamente não era muito na época, e então ele ajudaria outras empresas ao lado. Mas depois de 2 anos de trabalho, seus chefes se recusaram a dar um aumento significativo, então ele decidiu superá-los, iniciando sua própria corretora de produtos. Graças à sua boa reputação, ele conseguiu um empréstimo de $4.000, que naquela época era muito dinheiro. John começou a comercializar feno, grãos e várias carnes e em seu primeiro ano ele faturou $500.000 em vendas, dos quais ele só teve uma pequena fração de comissões, mas ainda assim foi um grande sucesso. Cada banco em Cleveland estava implorando para John pedir dinheiro emprestado e ele tinha apenas 18 anos de idade. Mas então, em 1859, algo que mudaria sua vida para sempre aconteceu. Apenas 100 milhas a leste de Cleveland, o primeiro poço de petróleo americano foi descoberto. Isso marcou o início da corrida do petróleo na Pensilvânia. Dentro de um ano, 4.500 barris de petróleo foram produzidos. Agora, naquela época, o petróleo não era tão valioso quanto hoje, carros a gasolina não tinham sido inventados, mas o óleo ainda poderia ser transformado em querosene que as pessoas usariam para acender lâmpadas. John percebeu, no entanto, que os maiores lucros a serem obtidos não estavam na perfuração do petróleo, mas sim em refiná-los. Ele testemunhou muitas pessoas quebrando antes de atingir o petróleo, então ele sabia que aquele negócio era muito arriscado para ele. Em vez disso, ele deixaria os outros passarem pelo incômodo de encontrar o petróleo e ele apenas compraria deles. John teve que esperar até 1863 para que o governo construísse uma linha férrea ligando a Pensilvânia aos campos de petróleo de Cleveland. Mas quando essa linha foi construída, John estava pronto para isso, com uma longa fila de parceiros e bancos pronto para apoiá-lo. Ele também montou uma equipe de químicos e engenheiros experientes que não apenas otimizaram o processo de refinação, mas também descobriram vários usos para os subprodutos do refino do petróleo. Algo curioso era que as primeiras refinarias em Cleveland só podiam operar com uma eficiência de 60%, mas John não só aumentou essa porcentagem, como também começou a vender todos os subprodutos, como cera de parafina, alcatrão e nafta. Em 2 anos, a refinaria Rockefeller valia mais de $70.000 e estava entre as maiores de Cleveland. Mas John não estava satisfeito. Em 1865 havia 26 refinarias concorrentes, mas dentro de 5 anos John comprou praticamente todas, exceto 4 delas. A essa altura, seu negócio estava ficando grande demais para ser tratado como parceria, e então em 1870 ele criou a empresa Standard Oil of Ohio. Para convencer os poucos competidores restantes em Cleveland, John simplesmente os convidaria e mostraria a eles o seu caixa, revelando que ele poderia operar com uma margem de lucro muito menor por muito mais tempo devido ao tamanho do seu negócio e à escala em quantidade. Em troca de um bom preço de compra das 4 empresas restantes, John ofereceria a seus concorrentes cargos importantes e bem remunerados na sua própria empresa, colocando assim as mentes mais brilhantes da indústria sob seu controle. Claro que nem todo mundo desistiria imediatamente de suas empresas, mas ao longo do tempo, John baixou o preço do petróleo e da querosene, às vezes em até 80%, para estrangular os seus competidores.
Não é novidade que a sua estratégia funcionou. Em 1880, ele adquiriu refinarias em todo o nordeste dos Estados Unidos, e sua empresa já estava refinando mais de 90% da produção de petróleo do país inteiro. Nesse ponto, John era tão poderoso que convidava os donos das grandes empresas ferroviárias e pessoalmente negociava descontos para usar seus trens. Mas essa prática de negociar acordos diretamente com a indústria ferroviária realmente deixou o mundo dos negócios muito animado. Isso porque na época, e ainda até hoje, a maioria dos bens industriais são transportados por trens nos Estados Unidos, e muitas das grandes indústrias estavam preocupadas que o controle de John sobre a indústria de transportes pudesse resultar em uma monopolização dos trens. Na próxima década, empresários, políticos e a mídia atacariam a Standard Oil incansavelmente. Legisladores em Ohio começaram a elaborar regulamentos para que não houvesse monopólio de John Rockefeller, mas ele estava um passo à frente de todos. Em 1872, ele incorporou sua empresa em Nova Jersey, dessa vez criando a Standard Oil Trust, que por sua vez detinha participações em mais de 40 empresas locais. Então, para mostrar o seu sucesso, John construiu uma impressionante sede para sua empresa na Broadway. Esse momento foi o ponto alto da Standard Oil de Rockefeller. Ele possuía 20 mil poços de petróleo em 4 mil milhas de oleoduto e empregou mais de 100 mil pessoas. Pega essa, Petrobras! Mas seu domínio sobre a indústria do petróleo foi se afrouxando. Depósitos maciços de petróleo foram descobertos na Rússia e na Ásia e estavam sendo desenvolvidos pela família Rothschild, que não poupou esforços para levar esse petróleo para a América. Pior ainda, em 1890 o governo federal aprovou a lei antitrust de Sherman, que finalmente deu aos políticos a força necessária para ir atrás da Standard Oil. Claro que a complexa estrutura legal por trás de todas as empresas era muito difícil de investigar, e é por isso que o governo não conseguiu conter a Standard Oil até 1911. Naquele momento, no entanto, a fortuna de John Rockefeller já havia alcançado o status impressionante de trilionário, e ele já não precisava mais trabalhar ativamente na empresa. Nos últimos 20 anos da existência de sua empresa, John pagou mais de $500 bilhão em dividendos. Em 1911, o Supremo Tribunal considerou a Standard Oil culpada de práticas anticompetitivas e dividiu a empresa em 34 entidades separadas. Claro que John Rockefeller manteve sua participação nessas empresas até a sua morte. Na verdade, a separação foi o evento mais lucrativo de sua vida. E assim vemos que ao longo do tempo muitas dessas empresas se fundiram e voltaram umas com as outras. Hoje, a maior parte dos remanescentes padrão fazem parte da ExxonMobil, Chevron ou BP, que desde então tornaram-se empresas incrivelmente grandes. A propriedade de Rockefeller dessas empresas sucessoras fez dele o homem de negócios mais rico que já viveu no mundo. Mesmo nos dias de hoje, ninguém bateu Rockefeller na tabela de classificação, nem o próprio Jeff Bezos, apesar de todo o seu dinheiro.